Paz e graça, meus irmãos, sou o pastor Iswan, da Primeira Igreja Batista de Atos, amém? Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Bem, irmãos, estamos aí num prolongo de explicações desse estudo. Línguas estrangeiras e línguas estranhas. É um estudo polêmico, mas é necessário que nós venhamos trazer ele para uma compreensão melhor do texto. Bem, eu costumo falar aqui no começo das explicações que todo texto ele tem o seu próprio propósito. O propósito ele é sinótico, ele não tem intervenção de ninguém. O texto ele não pode falar algo no começo e contra aquilo que ele falou no começo. O início não há uma interpolação de discórdia. Amém? Então veja bem, se o texto ele quer trazer uma explicação clara daquilo que ele fala, nós não podemos colocar composição nossa. Nós não podemos fazer uma exegese, distorcer o texto para bens nossos, ou placas, ou qualquer tipo de ação, ou qual você ou qualquer pessoa quer. Então veja bem, se você compreender um texto à luz do que você quer explicar, vai estar errado. Se você compreender um texto à luz do próprio texto, vai estar correto. E essas explicações coerentes que nós queremos trazer perante aos irmãos e durante todo esse percurso do estudo. Amém? Aceitamos, irmãos, divergência? Pode ter? Tem, irmão, não tem problema nenhum. Alguém me redarguir, não tem problema nenhum. Mas teremos uma resposta cabal sobre o assunto e coerente. Bem, eu quero dar um exemplo claro sobre acerca de má explicação. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: sabemos que Deus não ouve pecador, só ouve aquele que o teme. Aí eu faço uma pergunta retórica aos irmãos. É uma retórica. Deus não ouve pecador? Será se Deus não ouve pecador? Aí você me pergunta, pastor, mas o texto está falando que Deus não ouve pecador, certo? Primeiro ponto, irmão, nós devemos entender quem está falando, para quem está falando e o porquê falaram aquilo. Vou simplificar para os irmãos. Quem falou aquilo foram os fariseus. Falou para o cego e seus pais. Para quê? Para falar que Jesus era um pecador. Não foi Jesus que falou, porque Jesus ouve pecador. Porque senão, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 e 29, Jesus disse: vinde a mim, cansado, fracos e oprimido, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Certo, pessoal? Então veja bem, a má explicação, ela traz uma incongruência até mesmo de vida. Porque a sua explicação, ela tem que ser coerente com o texto. Você não pode explicar aquilo que você acha, talvez, tem um lá para mim. Isso não vai funcionar, certo? Então, o que é que eu quero trazer aos irmãos hoje? Nós estamos, ao longo desse estudo, falamos primeiro sobre o quê? Falamos sobre o início do movimento pentecostal, que é uma doutrina. Charles Fox, ele doutrinou em 1901 para ter o resultado em 1906. Vejamos. Logo, o círculo, a questão temporal, o mapa cronológico da promessa das línguas. Não as línguas estranhas, mas as línguas verdadeiras de Atos 2. Certo? Continuando. Quero explicar hoje 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Esse é o ápice do pentecostalismo, certo? O apóstolo Paulo, em sua carta doutrinal, depois eu quero falar sobre a questão interpolação, certo, irmãos? Interpolar, para você compreender melhor, que está nesse livreto aqui também. Mas o apóstolo Paulo, ele em sua carta doutrinal, que ele está doutrinando uma igreja, e essa igreja ele é confusa, como diz 1 Coríntios capítulo 3, é uma igreja confusa, ele está doutrinando ela. Eles vieram com um sistema linguístico totalmente errado. Agora o problema não é aí. O problema maior é os dias de hoje. As pessoas elas mistificaram a palavra mistério. E entende. Eu tenho nesse estudo, lá na página 25 ou 26, eu especifico essa questão do mistério. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, a palavra mistério das 7 igrejas. É mistério. Só que logo depois, o apóstolo João,
na ilha de Patmos, ele explica o mistério. E Jesus, na sua carta, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele fala que os mistérios desse mundo não vai ser revelado para as pessoas do mundo, mas só para vós. Eu quero simplificar agora. Mistério, irmão, é algo que você não conhece, somente isso. Somente isso. A King James, de 1611, ela explica claramente. Essa palavra ela não vem no original. Ela foi colocada ali para dizer que ninguém conhecia esse tipo de idioma que eles estavam falando. Certo? E no decorrer desse estudo, eu vou lhe provar cabalmente que o apóstolo Paulo não está induzindo ninguém a falar em línguas. Imaginou? 5 palavras por 10 mil, qual tem valor? Depois nós chegamos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 e 20. Certo? Então as pessoas estão isolando a palavra mistério para mistificar ela. Você não pode mistificar a palavra mistério, porque se você faz uma mistificação da palavra mistério, isso é tornado uma heresia. Você está fazendo uma condição ou um pensamento herético, quer dizer. Essa palavra ela é herética. A palavra mistério ela não tem nenhum poder se não seria decifrar ou não. Você não sabe. Quando você sabe, para de ser mistério. Certo? Então o apóstolo Paulo diz que é mistério e diz, Deus entende. Essa questão de Deus entende, eu quero explicar rapidamente. Deus entende. Não fala aos homens, mas Deus entende. Deus entende tudo, irmão. Deus entende quando você peca. Vou colocar da condição técnica. Deus entende se você roubar. Deus entende se você furtar. Deus entende se você assassinar. Deus entende se você trair. Deus entende se você se suicidar. Tudo isso Deus entende. Agora, isso não quer dizer que ele concorde. Não quer dizer que ele concorde. Deus entender algo não quer dizer que Deus, assim, concorda. Ah, pastor, mas ele está falando que Deus está falando com a pessoa. Não, ali não está falando que Deus está falando com a pessoa. Isso é uma composição de quem está falando isso. O texto é claro. Ali o texto está dizendo que Deus está entendendo. Mas só que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, porque o melhor ali não é falar com Deus. Vamos lá. Você quer falar com Deus? Então não coloque misticismo. Você quer falar com Deus? Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o apóstolo Mateus, o Levi, ele ensina como falar com Deus. O próprio Jesus falou, entre no seu quarto, no seu aposento e fale não palavras repetitíveis. Você não pode falar palavras repetitivas assim como os gentios, assim como os religiosos, quer dizer, por muito orar, pensa que serão ouvidos. Jesus quer uma palavra de intimidade, ele quer algo claro que você quer, Jesus sempre fez isso. Agora, quando você fala o Shurianda, Xaramalaia, você pensa que Jesus está ouvindo isso. Isso aí é uma falsa interpretação. Essa interpretação ela é errônea, certo? Muito errônea. Aí, depois eu quero tocar também essa questão de língua de anjos. Irmão, não tem nenhum versículo bíblico, um anjo falando em linguagem que não é o nosso linguagem, certo? Mas eu volto para o texto. Então, você não está falando com Deus, Deus só está entendendo o que é que você está fazendo, certo? Então é que eu encerro aqui, irmãos, essa explicação, me perdoe pela minha um pouco de exaltação, mas eu quero deixar os irmãos bem claro. Nada contra os irmãos que falam em línguas, que se quiser continuar falando, fale. Eu também já fui pentecostal, mas depois que eu comecei a ler o texto, fazendo uma leitura linear, sinótica, de uma maneira clara, eu não consigo ver isso como uma manifestação espiritual. E deixo um versículo para você. Hebreus capítulo 6, se eu não me engano é 6:6, mas você procura lá, Hebreus capítulo 6. É impossível que aquele que bebe do Espírito Santo venha cair de novo e seja renovado outra vez. O texto diz que Jesus teria que morrer outra vez, certo? Deixa outro versículo, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito lá, não existe línguas, não existe línguas estranhas. O fruto do Espírito é algo espiritual, ao qual Jesus fala. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
para a glória de Deus.